O senhor fica aqui, eu vou ficar lá, então tá bom. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite, agradecer ao ministro Brito, ao ministro Carlos, pelo convite, em especial ao desembargador Sebastião, pelo qual tenho um grande apreço e uma grande amizade. E gostaria de colocar um aspecto muito importante para todos, que é como falar de fator humano para um grupo que, ao mesmo tempo, julga, decide, solicita e tem uma visão que tem que ser muito ampla, principalmente no que se diz respeito à legislação, mas principalmente no que se diz respeito a como o nosso organismo reage frente às adversidades do horário, da forma e como nós trabalhamos. Então, atuar com vocês hoje, trabalhar um pouquinho nesse tema, sempre quando eu falar trabalho por turno ou noturno, basicamente eu vou me referir a todas as categorias profissionais, mas em especial hoje aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte rodoviária, né? Mas em especial pode-se entender e pode-se expandir trabalho noturno e por turnos para todas as categorias profissionais. E talvez a primeira coisa que a gente tenha que entender é que o nosso organismo, ele basicamente é influenciado por dois fatores muito importantes. O primeiro fator que nos organiza temporalmente é esse que nós estamos enfrentando neste momento. É a claridade, ou seja, é o fato do nosso organismo observar que existe sol e existe luz, ele entende que nós temos que ficar acordado. E é o fato do nosso organismo entender que existe escuridão no período da noite, que ele entende que nós temos que descansar. Somente a partir dessa premissa que a gente pode começar a entender que trabalhar de noite já não é a mesma coisa do que trabalhar de dia. Ou seja, o trabalho noturno, ou por turnos, ele passa a ser muito sacrificante. E todo esse entendimento vem ontogenicamente, no entendimento onde que o nosso organismo, através do processo de translação e rotação do globo terrestre, entendeu que essa era a melhor forma que nós tínhamos para ter um momento de vigília ou de atividade e um momento de escuridão, que é o momento do descanso. Com isso, o nosso organismo passa a entender que claridade é o momento de ficar atento e escuridão de dormir. Mas como que ele percebe isso? Ele percebe através da imagem visual. É justamente porque nós enxergamos a claridade, que o nosso organismo entende que é claro e eu tenho que ficar acordado. E é exatamente porque ele enxerga a escuridão que ele passa a entender algo diferente. Aí vocês poderiam falar assim, mas o professor está falando uma coisa, e quanto ao cego? O sujeito não enxerga, como é que ele vai entender que é a hora dele descansar ou a hora dele ficar acordado? Por isso que o deficiente visual tem o que nós chamamos de livre curso. Ele atrasa o ciclo biológico dele. Cada dia, hoje, ele vai dormir às 22 horas, amanhã às 22h05, depois da manhã às 22h10, e é por isso que o deficiente visual tem outros marcadores biológicos, como o horário do almoço, o horário do acordar, o exercício físico, sempre no mesmo horário. Ele pega a informação social para tentar se manter basicamente ritmado. Então, isso, para o deficiente visual, é fundamental. E para o nosso organismo, que somos as pessoas que enxergam, a claridade e a escuridão passa a ser, então, o momento onde que o meu organismo percebe que é dia. A partir daí, ele vai inibir a melatonina, que é um hormônio indutor do sono, e me manter acordado. Como também, na hora que o meu organismo entende que é noite, ele começa a fazer uma grande secreção ou liberação de melatonina, e eu tenho que dormir nesse momento. Então, enfrentar esse momento de escuridão com um grande momento de acordado é algo que o meu organismo resiste muito. E o meu organismo entende que é uma grande dificuldade ficar acordado na hora que eu deveria estar dormindo. E é justamente por essa dificuldade que, nesses momentos, ele altera muito todo o nosso comportamento. E alguns ritmos ficam prejudicados. Exemplo, eu tenho o ritmo da melatonina, que na madrugada é muito alto. Eu tenho a curva da temperatura corporal, que eu vou mostrar daqui a pouco, que ela diminui
abaixa, a pessoa fica com a curva da temperatura central, não estou falando da temperatura periférica, mas a temperatura no meu sistema nervoso central muito baixa. Da mesma forma, o meu alerta fica prejudicado, eu tenho um alerta menor. E o meu tempo de reação, na hora que eu vou frear um carro, na hora que eu tenho que tomar uma decisão, ele é mais demorado. Ou seja, eu processo isso de uma maneira diferente. E aí eu tenho vários ritmos biológicos que vão se alterar com a claridade, com a escuridão, e dependendo da hora do dia, se é manhã, tarde ou noite, eu posso ter ritmos diferentes. Eu posso ter, por exemplo, o ritmo do hormônio melatonina, que é um ritmo da escuridão, que é um ritmo da noite. Da mesma forma, o cortisol, que vem justamente nesse horário que antecedeu um pouquinho agora o nosso acordar, que é para nos preparar para o dia. Da mesma forma, a temperatura corporal central, que eu vou mostrar posteriormente. Ela está elevada durante o dia e diminui durante a noite. Né? E alguns picos, né, de GH que nós temos justamente no período da madrugada. E aí, com isso, nosso maior marcador biológico, que é a claridade e a escuridão, ou o Zeitgeber do alemão, né, altera a nossa curva da temperatura corporal para aquele gráfico. Ou seja, didaticamente, a nossa temperatura corporal funciona com uma diminuição muito grande no período da noite, a partir das 10 horas da noite. Ela começa a diminuir, aumenta a partir das 6 horas da manhã, com um pico por volta de 12 horas. Logo depois das 12 horas, até as 14, ela vai reduzir, e é por isso que vem aquela sonolência, aquela necessidade do nosso cochilo, depois do almoço, a siesta, e é uma pena nós não termos o hábito da siesta, porque seria muito bom. A temperatura cai nesse momento, volta a subir depois no final da tarde, e tem o pico, né, por volta das 18 às 22 horas, e vai diminuir depois, progressivamente, até as 4h30 da manhã. Então, se vocês observarem, e a partir daí esse gráfico se torna muito importante, a diminuição da temperatura corporal na madrugada, e logo depois do almoço, são grandes marcadores de acidentes. Ou seja, é justamente porque a curva da temperatura corporal diminui e eu tenho um aumento da secreção de melatonina que o meu organismo entende que é o momento de eu descansar e não de trabalhar. E várias consequências de acidentes estão relacionadas a isso. Também, a melatonina ela é inversamente proporcional à curva da temperatura corporal. Quanto mais baixo a curva da temperatura corporal, maior vai ser minha secreção de melatonina, maior vai ser minha sonolência. No entanto, luz também inibe melatonina. Ou seja, luz faz com que a melatonina pare de ser secretada. Exemplos são aquelas pessoas que já trabalharam à noite, e podem estar aqui, e entendem que 5h30, 6 horas, 15 para 6, 4h30 da manhã, está com muito sono. Fala, nossa, eu estou com muito sono, e eu gostaria muito de dormir agora. E aí, na hora que vai embora para casa, não tem sono mais, porque viu luz. Né? E a luz inibe a melatonina, e você não consegue descansar no momento que você deveria estar descansando. Com isso, outros ritmos também se alteram ao longo do dia. Né? O fluxo cardíaco, o débito cardíaco, o tônus vascular, né? Todos esses ciclos são diferentes. Se eu aferir a minha pressão de manhã, ou à tarde, ou à noite, com certeza, né, o resultado que eu vou ter vai ser diferente. Ou seja, eu tenho uma variação de todas essas grandezas, diferentemente do horário do qual eu estou aferindo. Da mesma forma, o fluxo aéreo, a frequência cardíaca também é diferente durante esse período, como também na parte de aprendizado e cognição, eu tenho uma variação muito grande ao longo das 24 horas, como o do humor. Ou seja, o meu humor de manhã, de tarde e de noite, ele vai variar. É por isso que uma pessoa que trabalha no período noturno, ao sair do turno de trabalho, é uma péssima estratégia para o gestor desse funcionário chamá-lo para uma boa conversa na hora do final do turno de trabalho. Porque é o momento que ele está com débito de sono, privado de sono e num mau humor incrível. Né? E ter uma conversa, né, dependendo do nível da conversa, e nesses momentos, você pode agravar uma situação ao invés de motivá-lo, né, e tentar trazer esse sujeito para trabalhar do seu lado. E as valências físicas que os esportistas, que os atletas usam muito, também vão variar. Vocês nunca viram e nunca perceberam um recorde mundial de uma maratona ser batido de manhã cedo.
né, os recordes mundiais em maratonas, em provas longas, sempre são superados no final da tarde e início da noite. Né? Então, existe uma correlação muito grande entre esses ritmos, né, todos que eu falei, e a claridade e a escuridão em conjunto com a curva da minha temperatura corporal. E aí a gente começa a entender que se a noite ou a escuridão me informa que eu tenho que descansar e a claridade me informa que eu tenho que trabalhar, eu começo a entender por que nós drenamos o nosso padrão de sono, né, para o horário noturno. Ou seja, o meu organismo não seria tão louco de nos mandar dormir 1/3 da vida, né, num momento específico. Ou seja, por que nós vamos justamente dormir no período escuro e por que isso ocorre com o nosso organismo? Na verdade, é justamente esse balanço da claridade e da escuridão que vai alterar todo o nosso processo hormonal para que eu possa induzir, né, ao sono ou ao ficar acordado. Com isso, à medida que eu vou, né, passando da claridade para a escuridão, eu aumento a secreção de melatonina e começo a indicar aquele momento de dormir. Aqui no plenário, provavelmente, né, nós temos algumas pessoas que devem ter filhos novos, né, crianças e bebês. A maior dica para você seria, a criança e o bebê querem dormir durante o dia, sem problema nenhum, mas deixa a cortina aberta. Porque na hora que o bebê entende que tem claridade, ele dorme de dia, mas a claridade, à medida que o tempo vai passando, vai induzir o seu bebê a sempre ter um sono mais monofásico no período escuro, porque ele vai diminuir o tempo de sono durante a claridade. Se você fechar o quarto, deixar tudo fechadinho, tudo bonitinho, ele vai entender que é noite. E aí quem não vai dormir à noite é você, né, que vai ter que ficar acordado com ele. Então é muito importante entender que essa claridade nos drena, nos organiza, para que eu possa ficar acordado. E aí esse ciclo sono-vigília vai se balançando e vai se organizando para que a gente possa ter uma boa fase de sono. Mas o que é dormir? Né? Por que alguém falou, olha, vocês vão dormir e isso é muito importante para o organismo de vocês? Quando a gente vai dar uma aula, a coisa que mais nos deixa muito triste é quando alguém fala assim, poxa, eu acho que dormir é uma perda de tempo danada, gostaria de dormir menos. E aí a gente fala, então eu vou te explicar por que a gente dorme. No momento em que nós estamos dormindo, nós passamos por algumas fases do sono. E essas fases estão mais ou menos refletidas ali no slide, sendo que a fase 3 e 4, que estão ali agora, ela é uma única fase, né, nessa nova classificação do sono, mas ela vem mais ou menos assim. Nós dormimos 5% da noite numa fase 1 do sono. É uma fase que você põe a cabeça no travesseiro, mas você ainda escuta um pouquinho lá fora, um ônibus passando na rua, alguém conversando na cozinha, você ainda tem uma sensação de que tem alguma coisa acontecendo na sua casa. É uma fase muito curta, né? E que ainda você tem uma pouca percepção do que está acontecendo do outro lado. E aí entra o sono 2. O sono 2 ele é um sono que nós ficamos de 45% a 55% de uma noite de sono nele. Né? No entanto, ele é mais um sono de ligação. É dele que eu vou para o sono profundo e é dele que eu vou para o sono REM. Até agora nós não conseguimos descobrir quais são as outras vantagens do sono 2. Talvez nós não saibamos ainda mensurar a sua qualidade, né? Mas hoje para nós ele é um sono de ligação. E aí entra o sono delta, aquele sono que tem aquelas ondas grandes que vocês estão vendo ali no quadro, né, que é o sono 3, e ele é um sono, é aquele sono que a pessoa está dormindo e eu falo assim, ô José, acorda! E o José está lá, e não acorda de jeito nenhum. Né? Aquele sono que a pessoa está dormindo, você cutuca aquela pessoa e ela não acorda. É um sono muito profundo. E por que esse sono ele é importante? Ele é importante porque é nessa fase do sono que eu libero o GH, o hormônio do crescimento. E é nessa fase do sono que eu vou recuperar toda a minha parte muscular e anabólica. É ali que eu vou fazer a minha anabolização diária, né, para que eu possa recuperar todos os meus processos fisiológicos. Então, ele é muito importante. Você também sonha nessa fase, mas você não se lembra. Se o Sebastião estiver sonhando, eu falo, só Sebastião, está sonhando com o quê? Eu sei que ele vai estar sonhando com o congresso. Né? Mas ele fala, não, Túlio não estava sonhando, não. Mas eu vi porque os olhos dele mexeu durante o período que ele estava dormindo. Né? E eu consegui perceber que ele estava sonhando. E aí a gente passa para o sono REM. Né? O sono REM, que vem do americano de Rapid Eye Movements, que é movimentos oculares rápidos, na verdade, o que ocorre durante essa fase? Eu desligo a musculatura,
fico completamente atônico, não me movimento, a pressão arterial sobe, a frequência cardíaca sobe, e é nessa fase que eu tenho sonhos vívidos. É nessa fase que eu faço todo o meu processo de cognição e memória e aprendizado. Então é nessa fase hoje que vocês vão falar assim, nossa, o professor Gordinho lá, o Marco Túlio, que está dando palestra, falou um tanto de coisa lá, mas não acreditei não. É ali que você vai deletar. Né? Nessa fase do sono que você vai lá e vai deletar. Como também é nessa fase que você vai memorizar. Então ela é muito importante para nós na parte de aprendizado e cognição, como a fase delta é muito importante na fase de recuperação física. Só que essas duas fases, elas são metidas, elas são chatas. Né? E aí, se você for hoje, né, no restaurante saindo daqui e tomar uma cerveja, provavelmente você não tem REM hoje à noite. Né? O REM e o delta são seletivamente inibidos por bebida alcoólica ou por estresse. Então, por isso que algumas pessoas que estão aqui, mesmo fazendo errado, né, depois de uma noite que tomaram cerveja, e às vezes ainda volta dirigindo para casa, no dia seguinte alguém fala assim, nossa, nós deixamos o Antônio lá na casa dele. Você fala, deixamos? Nós passamos por tal caminho. Você fala, passei? Né, e tem uns caras de pau ainda que dão uma volta em volta do carro para ver se não bateu o carro. Né, porque nem lembra do que aconteceu na noite anterior, porque a bebida alcoólica inibe seletivamente justamente a fase da memória, da cognição e da sua recuperação muscular. Por isso que no dia seguinte você está muito mal. E aí, em cima de tudo isso, nós temos um aspecto muito importante. Suponhamos que eu vou tirar uma foto de vocês. Essa é a foto do sono. Ou seja, se eu imaginar que didaticamente ali embaixo tem 8 horas, né, representando as 8 horas do sono, e aí aqui em cima nós temos o sono 1, o sono 2, o sono 3, e em verde mais escuro o sono REM, né, vocês vão entender que a cada 90 minutos eu passo por todas as fases do sono. De 90 em 90 minutos eu passo pelo sono 2, 3, 4, pelo 3 e pelo REM. E se eu dividir a noite em 3 pedaços, vocês vão entender que no início, na parte inicial do meu sono, eu tenho mais sono delta, que recupera a minha parte física. E aí vocês vão entender que no final da noite, eu tenho mais sono REM, que recupera a minha parte de cognição e me dá a minha parte de memória. E aí vocês começam a entender que ficar sem dormir, ou ter débito de sono, ou privação do sono, é algo muito prejudicial para a minha saúde. E aí a gente começa a entender que se a primeira fala minha foi dormir de noite não é igual dormir de dia tem uma qualidade pior, vocês começam a entender que o trabalhador por turno ou o trabalhador noturno tem um grande prejuízo nessas fases. Ou seja, ele não passa tão bem por essas fases, ele diminui essas fases do sono e dorme menos. E com isso fica mais prejudicado. E aí é uma grande mentira que inventaram para nós, há algum tempo, foi muito mais didático, de inventar que nós temos que dormir 8 horas. Isso não existe, tá certo? Na verdade, o que existe é assim, nós temos pessoas que são curta-dormidores, que necessitam biologicamente dormir menos que 6 horas. Se dormir 5 horas, estão muito bem, obrigado, não precisam dormir mais. Como eu tenho os longo-dormidores, que precisam dormir mais do que 9 horas e meia, né, 10 horas, 11 horas, não significa que o longo-dormidor é preguiçoso e que o curto-dormidor é ansioso, mas a maioria da população, 70%, são indiferentes. São aquelas pessoas que dormem por volta de 7 horas e 10. Na década de 70, nós dormíamos próximos a 7 horas e 40. Hoje, a população está dormindo por volta de 6 horas e 10. Não é bom, tá certo? Nós estamos ficando restritos de sono. Essa sociedade de 24 horas está fazendo com que o nosso sono seja menor. E a gente tente recuperá-lo no final de semana. Nós estamos dormindo mais no final de semana e dormindo menos durante a semana, o que não é muito legal para o nosso organismo. Associado a isso, eu tenho um outro aspecto importante, que é o que nós chamamos de cronotipo. Eu tenho pessoas que gostam de dormir muito cedo e acordar muito cedo. Acorda numa alegria que dá até dó. Né? 5 horas da manhã, essa pessoa acorda alegre, e você fala, não, menos, pelo amor de Deus. Mas na hora que dá 8 horas da noite, Patrícia Poeta e William Bonner lá falando, ele já está de pijama, pronto para dormir, e às vezes não espera nem o boa noite. Né? Como eu também tenho o que nós chamamos de vespertino. É aquele sujeito que gosta de emendar um corujão, emendar um filme, gosta de dormir mais tarde, e gostaria de acordar a que hora? 11 horas, meio-dia, 1 hora.
né? Mas também a grande maioria da população é indiferente, 70% e 15% para cada lado. Então, vocês começam a entender que o trabalhador por turno e noturno sofre tudo isso. Eu tenho o trabalhador curto dormidor vespertino, longo dormidor matutino, ou seja, ele faz parte da nossa sociedade. E esse sujeito tem que administrar tudo isso, né, no seu horário de trabalho. Há muito tempo atrás, nós brincávamos, eu falava muito isso em palestra, que era o seguinte: por que escalar um sujeito matutino, que gosta de acordar cedo e dormir cedo, numa escala de trabalho à noite? E por que escalar um vespertino, né, numa escala de trabalho que começa de manhã cedo? Não tem sentido. Ou seja, biologicamente, isso está errado, né? E aí depois, com o tempo, né, nós avaliamos mais ou menos 12 mil pessoas, 12 mil trabalhadores. O que nós percebemos é que o matutino extremo e o vespertino extremo, eles não conseguem trabalhar nem à noite e nem por turno. Essas são as pessoas que abandonam o emprego com 1 ano de serviço. E a empresa fez todo o investimento naquele trabalhador, mas ela não consegue enfrentar extremidades. Por mais que ele seja um matutino ou um vespertino, o horário de trabalho para ele tem que ser durante o dia. Eles não conseguem fazer esse ciclo dessa maneira. Com isso, né, nós também temos um grande problema, que são os distúrbios do sono, que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas só para vocês terem uma ideia, esse é um dado agora recente do 3º levantamento epidemiológico que nós temos na cidade de São Paulo. Olha só de pessoas com apneia, ou seja, param de respirar enquanto estão dormindo, a maioria são homens, nós temos 33% da população. Pessoas com insônia, 14% da população. E aí nós temos insônia mais em mulheres, apneia mais em homens, mas por volta dos 60 a 65 anos isso se iguala. Mulher ronca tanto quanto homem e tem apneia igual, mas homem também tem a mesma quantidade de insônia que mulher, né, por volta dos 65 anos de idade. E esse também é um outro fator muito importante. Né? Como que um trabalhador por turno, que já não dorme direito e não tem tempo para dormir, ainda com distúrbio do sono, que não deixa ele ter uma qualidade do sono, vai trabalhar à noite, ou vai trabalhar por turno. Nós temos um outro problema mais grave quanto a isso. E aí esse gráfico mostra para nós um dado muito importante. Dependendo da hora que você vai dormir, você dorme mais ou você dorme menos? Então imaginem só aqui, né, você vai dormir às 8 horas, né, aqui vamos supor, você vai dormir por volta da meia-noite. Você dorme 8 horas em média. Mas se você for dormir logo depois do almoço, né, ou se você for dormir naquele horário que a curva da temperatura corporal está subindo, você não dorme mais do que 2 ou 3 horas. Então, quando eu tenho uma elevação da curva da temperatura corporal e uma diminuição de melatonina, por mais que eu queira dormir durante o dia, eu durmo menos. O meu relógio biológico vai fazer com que o meu organismo fique acordado e eu não consigo recuperar. E esse é o tema central do que eu gostaria de falar para vocês. Ou seja, imaginar esse sujeito que trabalha por turno e noturno tendo que descansar de dia. E entendendo que esse sujeito que trabalha à noite não consegue ter esse descanso e essa recuperação. E aí eu começo a entender que a empresa tem que ter uma escala de trabalho muito boa, muito regulada, com tempo de descanso, e entender que essa pessoa que trabalha à noite ou por turnos não é igual a que trabalha de dia. Não dá para que eu pense que a mesma atividade sendo exercida de manhã ou de noite ou por turno, o trabalhador responde da mesma maneira, porque não responde. Biologicamente, isso é diferente. Né? Com isso, nós temos 2 momentos muito bons para dormir. Um é aquele momento das 10 horas da noite, 22, meia-noite, que todo mundo já começa a drenar para o horário de dormir. E o outro é aquele logo após o almoço, né, que nós temos uma queda da temperatura corporal e ele nos favorece muito, né, a dormir nesse horário. Então, uma boa dica para os trabalhadores por turno, em geral, é que eles tenham sono âncora. Igual nós dormimos à noite para trabalhar durante o dia. Então, nós fazemos o maior sono que temos, né, antes de vir para o trabalho. O que esse trabalhador tem que fazer? A mesma coisa. Ou seja, se ele vai pegar serviço às 10 horas da noite, que ele faça a maior parte do seu sono antes desse horário. Né? Então, não adianta ele dormir às 8 horas da manhã, 6 horas, até às 2 horas da tarde, e depois ficar acordado das 2 às 10 horas, e depois mais 8 horas de serviço para frente. Esse sujeito chega ao final da jornada de trabalho dele muito cansado. Né? Ele não dá conta de chegar corretamente ao final da jornada.
E aí uma notícia muito ruim para nós, e que está nesse slide, é mostrando ali, né, no que nós temos aqui, a faixa etária, e mostrando o tempo total de sono nosso, seja no sono REM ou no sono delta, né, ou no sono não REM, da seguinte maneira, gente. À medida que nós vamos ficando mais velho, né, e velho eu estou falando depois dos 16, 17 anos, uma informação muito ruim para nós. Tirando orelha, nariz, culote, barriga, que aumentam, o resto tudo cai e diminui. Né? Então não adianta, o sono também é assim. Né? Ou seja, à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos dormir menos. Então o tempo de recuperação que eu tenho é menor. Eu vou ter menos secreção de melatonina. Eu vou ter menos descanso. Então imaginar assim, poxa, eu tenho um funcionário aqui que é 10. Já tem 30 anos que ele está comigo. E ele tem seus 70, 65, 60 anos. Então esse sujeito é o sujeito da noite, para mim. Né? Porque ele é o sujeito que eu tenho confiança nele. Mas esse sujeito já não dorme tão quanto um outro mais novo. E o tempo de descanso dele é muito menor. Então a resistência dessa pessoa para o período noturno é muito menor ainda. Né? E aí nós temos um outro fator. Da mesma forma que eu falei com vocês, que existe aqueles que gostam de acordar cedo e aqueles que gostam de acordar tarde, essa é a curva da temperatura corporal deles. Então, se vocês entenderem ali, o matutino tem uma curva deslocada para a esquerda ali. Ou seja, a curva da temperatura corporal dele antecipa. O vespertino, a curva da temperatura corporal é jogada para a direita. Né? Ele retarda. Então, isso é biológico. Isso a gente vê até pelo sangue, pelos marcadores genéticos. Então, isso é muito importante a gente entender as características e as diferenças das pessoas, até para poder imaginar se a pessoa pode ou não pode trabalhar à noite ou trabalhar por turno. E aí entra o nosso grande conflito, que é porque nós estamos aqui. É o tal da sociedade 24 horas. Não tem como eu falar lá para os meus alunos na Escola de Medicina na Universidade Federal de São Paulo que não dá para eles trabalharem à noite. Eles vão falar, Túlio, você está louco, e eu deixo o hospital vazio aqui? Eu vou falar para o bombeiro não trabalhar à noite? Vou falar para o padeiro não trabalhar à noite? Para o policial não trabalhar à noite? Então, a ideia é como enfrentar isso. Se biologicamente eu sei que o meu organismo não responde e é pior à noite do que de dia, como enfrentar essa sociedade 24 horas que eu necessito desses trabalhos nesse horário? E aí o outro problema que nós temos é como equilibrar a balança da família, né, com a balança do trabalho. Porque esse trabalhador que faz atividade noturna, ele não tem tempo para a família. Na hora que ele chega em casa, é a hora que o filho foi para a escola, é a hora que a mulher foi trabalhar, e aí não se encontram. E aí nós temos um problema seríssimo dentro da família, que é como equilibrar todo esse procedimento. Então, na hora que nós entendermos que trabalho, família e descanso são fundamentais, a gente começa a ter um princípio básico de alinhamento, né, para conversar, para poder falar assim, como que eu vou pensar numa ação judicial, como que eu vou julgar essa ação judicial, como que eu vou pensar em tudo isso, entendendo que o sujeito que trabalha por turno ou noturno é totalmente diferente daquele que trabalha de dia. A resposta biológica dele é diferente. E como entender ele junto com a família e o tempo de descanso? Porque tudo isso que vocês estão vendo aí agora são consequências ruins, né, para a vida dele. Ou seja, a parte de julgamento, percepção, decisão, memória, tempo de reação, concentração, atenção, humor, relação com o grupo, motivação, vigilância e desempenho. Esses trabalhadores que estão com débito de sono ou privados de sono, todos esses fatores estão prejudicados. E a resposta dele é diferente. E aí nós temos um fator ainda pior, que é assim, à medida que eu fico privado e restrito de sono, né, eu fico mais tempo exposto à alimentação, eu vou comer mais, eu altero toda a minha parte metabólica, os hormônios grelina, leptina, e aí a tendência minha, lá na frente, que eu não vou explicar aquela via toda ali, tá certo? É engordar. Os nossos dados estão mostrando, em mais de 12 mil pessoas avaliadas, que no primeiro ano de jornada de trabalho desse trabalhador que trabalha à noite ou por turnos, ele engorda entre 5,5 kg a 6 quilos. Só no primeiro ano. E depois, posteriormente, por cada ano que vai passando, ele engorda entre 800 ou 1,2 kg. Né? Ou seja, a partir do momento em que ele começa a ter mais oferta de alimento, ele fica restrito de sono e não dorme e não se restabelece.
toda a parte hormonal dele e metabólica fica alterada. Alguns autores até falam que no período noturno não coma nada, né? Almoce, jante, faça tudo como uma pessoa que trabalha de dia, e à noite, no máximo, um lanche muito leve, porque o seu organismo não entende que aquele horário é horário de metabolizar qualquer tipo de alimento, né? E isso provoca todo esse aumento de peso nessa população. Um estudo, na verdade, 2 estudos nossos que estão refletindo aí, então, nós conseguimos mostrar o seguinte: pessoas que são, nesse caso, foi um experimento com rato e outro com os seres humanos. Pessoas que são restritas de sono ou privadas de sono, ela perde massa muscular, ela diminui massa muscular, ela tem atrofia muscular e substitui músculo por gordura. Então, eu estou falando para vocês que o trabalhador por turno diminui massa muscular e começa a ficar mais fraco. E aí eu tenho que entender que esse trabalhador por turno, que trabalha à noite e que às vezes eu preciso pisar num freio, tá certo? Que às vezes eu preciso ter um reflexo, uma atenção, uma concentração, talvez na parte muscular ele também não vai responder, além de não responder pela parte cognitiva de atenção, reflexo e reação, porque a parte muscular dele está pior. E aí ele começa a ter mais doenças, né? E aí ele começa a ter mais fraturas, ele começa a ter mais tensão. E um outro efeito crônico da privação do sono, e nós já temos uma monografia da Organização Mundial de Saúde mostrando, é a baixa do sistema imunológico. Pessoas que trabalham à noite, né, ou por turnos, quando restritas de sono, privadas de sono, o sistema imunológico dela fica pior. Ela fica mais doente, ela fica com mais tempo de afastamento. E existe, nessa monografia da Organização Mundial de Saúde, falando o seguinte: olha, pessoas que trabalham à noite, depois que aposentam, depois, lá na frente, né, estão com maior incidência e frequência de câncer. Então, pessoas que já se aposentaram e não estão mais trabalhando, mas a vida deles foi trabalhando por turno e noturno, estão apresentando uma maior incidência de câncer e nós não sabemos por quê. E nós não sabemos mesmo ainda por quê. Algumas hipóteses, e a maior hipótese que existe até agora, mas é uma hipótese, é que talvez seja a falta de melatonina. Ou seja, justamente porque ele não tem uma secreção tão grande de melatonina, porque no horário da secreção ele está acordado, talvez isso possa refletir lá na frente. Mas é uma hipótese. Mas que eles estão tendo uma baixa do sistema imunológico e lá na frente doenças mais sérias, não tenham dúvida, né? E aí existe uma relação que é muito interessante. Quanto maior o tempo acordado que eu tiver, tá certo? Maior vai ser minha fadiga, maior vai ser minha sonolência, ou seja, à medida que eu vou ficando mais tempo acordado, eu vou tendo maior sonolência e diminuição do reflexo, atenção e concentração. E aí eu começo a entender que esses caras que trabalham à noite, esses trabalhadores, precisam de uma atenção especial. Ou seja, eu sempre brinco com os médicos lá e falo assim: olha, se eu chegar à noite para uma operação de neurocirurgia, e vocês precisarem abrir minha cabeça aí, se o sujeito estiver saindo do plantão, não deixa ele me pegar, não. Pelo amor de Deus, espera o novo chegar, né? Agora, se o novo também estiver vindo do outro plantão, aí não adianta, né? Porque vocês emendam um plantão atrás do outro, aí opera qualquer um e vamos ver como é que está, né? E aí nós temos momentos de risco para quem trabalha à noite. E são aqueles momentos diretamente levantados com a baixa da temperatura corporal, tá certo? E aumento da secreção de melatonina. Ou seja, na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, é um momento de risco. Logo após o almoço, é outro momento de risco. Então, quanto mais baixo a temperatura corporal, maior é o momento de risco que eu tenho. E aí esse slide mostra um dado interessante para nós, que à medida que eu vou, né, girando o meu turno de trabalho, o risco para acidente é maior. Então, quando eu trabalho durante o dia, a gente entende que o risco para o acidente é 1, né, porque é o risco normal. Quando ele trabalha à tarde, ele aumenta em 18,3% o risco para um acidente. E quando ele vai para a noite, ele aumenta em 30,4% o risco de um acidente. Com isso, eu começo a entender que se trabalhar de manhã, de tarde e de noite é diferente, imagine eu emendar 4 dias, 5 dias de trabalho noturno direto. Então, quando eu entendo que o trabalho noturno tem um risco maior, eu trabalhar vários dias à noite seguidos, o risco aumenta muito mais de 36%. O 4º dia de jornada de trabalho noturno, eu tenho um risco 36% maior de acidente quando comparado ao 1º dia de trabalho noturno. E aí a gente começa a entender um dado muito interessante, que a partir da 2ª hora de trabalho, o risco, lógico, para todos nós, vai aumentando. Mas a partir da 9ª hora de trabalho, que é esse gráfico aí,
e esse comentário que vem aqui embaixo, a partir da 9ª hora de trabalho, o risco para acidente aumenta. A partir da 12ª hora de trabalho, ele duplica. E se eu fizer 14 horas de trabalho, ele triplica. Então, imaginando aquelas jornadas de trabalho, por exemplo, 12 por 36, né, hora extra nessa jornada de trabalho, nunca, não dá. Esse esquema de jornada de trabalho que os caminhoneiros estão tentando fazer agora, ir contra lá para modificar a nova legislação, que é muito boa essa nova legislação que entrou, tá certo? Mas pensando que eles querem trabalhar mais tempo, é um absurdo. Né? Ou seja, você entender que essas pessoas que trabalham mais de 12 horas têm um risco aumentado para o acidente, é muito grave. Né? Então, 9 horas aumenta, 12 duplica e 14 triplica. Isso em horas de trabalho. E aí, nesse outro slide, me mostra um dado muito interessante. 19 horas acordado, que é esse dado aqui, 19 horas acordado, é como se nós estivéssemos bêbados para dirigir um carro. Ou seja, o Power lá em Stanford fez esse estudo aqui, né, e mostrou que 19 horas acordado é como se uma pessoa de 90 quilos tivesse tomado 6 copos de cerveja ou 3 taças de vinho. Né? E se ele ficar aqui 23 horas, 24 horas acordado, ele tomou 12 copos de cerveja, né, ou 6 copos de vinho. Então, esse dado nos mostra o seguinte: mais de 19 horas acordado é um risco enorme para o acidente. Imagina eu ter 19 horas acordado, mais de 9 horas trabalhando, ou 12 horas, que o risco duplicou, né? E na madrugada, 4h30 da manhã, a bomba está pronta para explodir. Ou seja, Jesus Cristo é que desce muito aqui na terra e cuida da gente, né? Porque está tudo pronto para acontecer. E se vocês observarem as estatísticas, é nesse horário, na madrugada, 4h30 da manhã, que nós temos mais acidentes. E eu vou mostrar para vocês. Né? Então, se eu tenho mais de 12 horas acordado, né? Mais de 12 horas de jornada de trabalho, mais de 19 horas acordado e na madrugada, eu estou fazendo tudo pronto, está deixando tudo organizado para que eu tenha um acidente e organize esse acidente. E aí, a partir da hora que eu tenho uma junção desse trabalho, eu começo a entender que eu posso estar induzindo a uma fadiga. Ou seja, eu posso estar induzindo a pessoa a dormir e a ter todo um processo de cansaço. E aí o primeiro aspecto que nós temos que entender são os fatores da operação. Né? Ou seja, os fatores ligados à empresa, que são, né, a logística, a carga de trabalho e o ambiente de trabalho. Aí a minha fadiga começa a aumentar. Aí eu tenho que entender que eu tenho sistemas de escala de trabalho. Como é que essa empresa funciona? Como é que é a escala de trabalho nela? Né? Qual é o período, qual é a duração, qual é a rotação, qual é o intervalo entre as jornadas e as folgas? E aí, essa fadiga ou esse aspecto do trabalhador começa a aumentar. E aí eu entro, né, com um aspecto importante, que são os fatores do trabalhador. Como que essa pessoa entende? Ela tem distúrbio do sono? Ela tem uma outra doença qualquer? Como que é o aspecto de saúde dela? Como que é o ambiente familiar? E como que é o estilo de vida dessa pessoa? Quando eu junto tudo isso, isso não se casa, eu estou aumentando muito o aspecto da fadiga. E aí eu tenho que traçar. Ah, tá bom. Tá legal. Obrigado. Aí eu tenho que começar a entender que a fadiga, né, começa a aumentar e eu tenho que traçar estratégias para minimizar tudo isso. E aí eu tenho que pensar no desempenho desse trabalhador, como que ele vai trabalhar na empresa, né? E aí eu tenho que pensar em vigilância sustentada, memória, tempo de reação, tomada de decisão e sensibilização. Como também eu tenho que pensar na saúde desse trabalhador. Eu não quero que esse trabalhador tenha câncer lá na frente. Eu não quero que esse trabalhador diminua o seu sistema imunológico. Eu não quero que esse trabalhador tenha risco, porque trabalha mais de 9, 12 horas por dia, a escala de trabalho tem mais de 4 dias consecutivos de jornada noturna, e ele não tem tempo para descansar na casa dele, porque a família dele tem muita gente, durante o período que ele chega em casa, ele não descansa. Né? E aí eu tenho que entender que tudo isso vai somar o desempenho operacional, que infelizmente é o que a empresa quer. Se esse cara não deu lucro, desculpa, ele vai ser mandado embora. Né? Infelizmente, e não é o que a gente quer. No entanto, o empresário, as pessoas que estão do outro lado, estão medindo o quanto de dinheiro ele está gastando. E isso não é o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo saúde das pessoas. Então, como organizar todos
esses interesses, né? E como a gente tem que tentar fazer com que haja uma redução de acidente, haja redução de absenteísmo, haja redução de custo, mas com saúde para esse trabalhador. Ou seja, como é que nós vamos entender que esse trabalhador precisa de saúde para dar retorno para o patrão dele e para que as pessoas possam entender que a origem da fadiga depende da hora do dia, da hora do acordar, né, dos fatores relacionados ao trabalho, para que eu não tenha um acidente. E quando eu penso disso, né, eu estou entendendo que a hora do acordar é aquele fator circadiano, né, o fator homeostático, eu tenho que entender que tudo isso vai drenar para o momento de repouso, porque senão eu posso ter um acidente. Com isso, as grandes consequências que nós temos da fadiga é a sensação de isolamento social. Uma vez, eu viajei muito dentro de uma empresa de avião aqui no Brasil, e que nós estávamos fazendo um trabalho, e que eu fiquei muito assustado com o relato de uma aeromoça. Né? Ela virou para mim e falou assim, professor, sabe o que mais me deixa triste? Eu falei, o quê? Ela falou assim, é que nem para os aniversários e casamento da minha casa eu sou convidado mais. Eles nunca acham que eu estou em casa. Mesmo o dia que eu estou, eles não me convidam, porque eles não me percebem mais na minha casa. Aí eu comecei a perceber que o problema deles e desse pessoal era muito mais também uma sustentação psicológica, porque a família isola essas pessoas. Porque eles não entendem que essa pessoa vai estar com eles, mesmo no dia de folga dela. Né? E aí nós temos, né, um menor envolvimento na vida diária, como também uma dificuldade de organizar as atividades domésticas. Isso leva a uma preocupação desse trabalhador, né, de como que eu vou organizar e como que eu vou ter isso com a minha família. A minha atenção vai estar diminuída, eu desfoco a minha atenção, e isso vai provocar o quê? Uma possibilidade maior de acidente. Eu tenho um aluno de mestrado agora, o Silvio, que depois da gente observar esses 12 mil trabalhadores que a gente avaliou, nós vimos que ter filho menor que 6 anos de idade é um risco para o acidente, para o trabalhador por turno. Ou seja, filhos menores de 6 anos de idade merecem uma atenção muito grande dos pais. E aí essa pessoa, na hora que está em casa para descansar, ela não descansa. E ela volta para a empresa muito cansada. Então, o horário de trabalho noturno ou por turno para essas pessoas é muito difícil, essa resistência. Né? Ou seja, nós estamos tentando observar que a atenção que é necessária para ser dada para casa, e que é muito importante, né, acaba privando o sujeito de tempo de descanso, e ele volta para a firma cansado. E aí, como consequência de tudo isso, o tempo de reação fica mais lento, dificuldade de concentração, memória, comunicação que não fica tão clara, né, como me manter acordado e os erros críticos que podem me trazer um acidente. Né. Com isso, né, a gente começa a entender que todos esses fatores que a gente liga aqui vão estar relacionados com a possibilidade de um acidente. Sejam eles hábitos alimentares incorretos, fadiga, o consumo de álcool, né, e principalmente o sono e a obesidade. E aí, eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente começa a entender que, há 3, 4 anos atrás, quando entrou um medicamento no Brasil, que ele é usado para narcolepsia, que é um distúrbio do sono, que a pessoa tem uma sonolência excessiva, eu fiquei muito preocupado se isso caísse na mão dos caminhoneiros. Eu falei, nossa, nós estamos fritos, porque os caras vão tomar isso aqui e vão ficar acordados. Isso estava sendo usado na guerra do Iraque pelos militares americanos para se manter acordado. Né? E aí, para minha surpresa, o medicamento foi lançado no Brasil, não fez muito efeito não para o caminhoneiro. Sabe por quê? Porque, para nossa infelicidade, eles estão piores. Eles estão cheirando cocaína e usando muito crack. E esse é um problema muito maior do que a droga para manter acordado. Ou seja, eles substituíram por algo muito mais pesado, né, a manutenção do ficar acordado. E isso dá uma tristeza na gente tão grande, né, porque a gente luta para que isso não aconteça, e hoje isso é muito claro no Brasil como acontece. E aí vários organismos mostram o seguinte, olha, a maioria dos acidentes é porque o que mais influenciou foi o fator humano. Então, a maioria dos acidentes não é porque o caminhão estava sem freio, porque a guilhotina lá estava despreparada ou estava com a falta técnica. Não, é erro humano, né? É falta de atenção. Ou seja, o fator humano está muito mais ligado aos acidentes do que uma questão técnica. E aí a gente começa a entender nesse artigo que a gente publicou em 2000, quando eu entrevistei, né, os meus alunos, entrevistaram 400 motoristas de ônibus
interestaduais, esses que vão de um estado para o outro. E aí o que mais nos assustou era o seguinte, nós tínhamos uma pergunta no questionário que era assim, você dorme enquanto você está dirigindo? Você cochila, dorme? 16% dos motoristas interestaduais que vão de um estado para o outro falaram assim, eu durmo. 16%. Eu durmo uma média de 8 cochilos por viagem. Eles assumiram que dormiam. E aí a pergunta era diferente, como você chama? Fala assim, André, você dorme? Não, olha, eu não durmo. Mas, como é que você chama? O Hélio dorme. Ele me falou. 56% dos motoristas falaram que ele não dormia, mas o colega dormia. Né? E 16% falaram assim, eu durmo 8 cochilos por viagem. Aí você começa a entender que Jesus caiu mesmo na terra para ajudar a gente. Né? E aí nós trouxemos esse pessoal no laboratório, que foi um segundo estudo e o mestrado do Eduardo. Né? Justamente porque esse dado nos assustou. E nós vimos que, nós fizemos polissonografia, nós olhamos tudo nesses motoristas, fizemos um teste de manutenção de vigília, e nós vimos que não era nem 16, nem 56, era 48%. 48% dos motoristas estavam cansados no momento em que estavam dirigindo. Né? E aí a gente foi tentar entender por que disso. Chama escala de trabalho, chama falta de folga na jornada de trabalho dessas pessoas. E aí nós começamos a intervir numa empresa de ônibus que tinha uma média de 3,6 mortes a cada 100 mil quilômetros que os ônibus dele andavam na pior rota deles. Né? Na pior rota, eles tinham 3,6 mortes a cada 100 mil quilômetros. Depois de organizar a escala de trabalho e tratar os distúrbios do sono, isso foi para 0,6. Isso significou, sem pensar em hora extra, sem pensar em ônibus extra, sem pensar em feriado, né, que aumenta o fluxo de ônibus numa rotina normal, 32 mortes a menos nessa empresa por ano. E aí, para muita gente, isso pode ser um número, mas para muita gente isso pesa, sabe por quê? Porque foi o parente dele que morreu. E aí, aqui no Brasil, a gente só pega uma causa na hora que tem um parente nosso que morre. Né? Na hora que alguém perto da gente, eu gosto tanto, eu trabalho com os atletas paralímpicos, gente, então eu vou falar com muita tranquilidade, tá? Eu posso dar esse exemplo. Porque eu já trato eles de uma forma muito comum, como é a nossa vida. Tem muita gente que dá atenção ao deficiente, né, só porque tem um deficiente em casa. Né? Mas aqueles que nunca tiveram, né, e nunca tiveram perto disso, tratam numa distância enorme. Então, ver um sujeito esticado, igual eu vi aqui em Brasília segunda-feira, no chão, né, quando eu estava voltando para São Paulo e o helicóptero da Polícia Rodoviária estava descendo, e lá o lençol estava esticado, aquilo ali é mais um número. Tá certo? É um número para nós, mas para a família não. Né? E isso é muito triste da gente começar a observar isso. E aí esse outro estudo, que é aquele que eu falei, que mostra que esses trabalhadores diminuem massa magra. Eles perdem músculo, né, à medida que ficam restritos ou privados de sono. Esse outro estudo nosso mostra que 26% dos caminhoneiros estão com sono, estão com sonolência. E mostram que aqueles que estavam com sonolência, né, têm mais história de acidentes. Né? Da mesma forma, esse outro estudo aqui mostra que 13,6% dos caminhoneiros são deprimidos. São pessoas que estão longe da família, são pessoas que usam drogas. Né? E é muito ruim. Ou seja, esse cara transporta o Brasil. O Brasil é basicamente rodoviário. Eu venho de uma cidade, Itaúna, em Minas Gerais, que as pessoas, lá tem muito minério de ferro, né, siderurgia, fundição. As pessoas brincam lá e falam, você quer saber como é que o país está? Olha como é que tem a quantidade de caminhão na estrada. Se tiver muito é porque o país está bem. Né? Se tiver pouco é porque o país não está bem. Né? E aí você começa a entender o quanto que essas pessoas que estão aqui são desprestigiadas. Né? E aí tem 10 anos que eu estou na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do CONTRAN, e a gente passou agora, agora não, já tem uns 4 anos, 3 anos, na nova resolução, a necessidade de avaliar os distúrbios do sono para os motoristas. Mas isso foi muito bom, foi um passo enorme. Mas qual é o nosso problema hoje? Os médicos que avaliam os motoristas não conhecem de sono. Aqueles médicos que fazem toda a parte de avaliação, né, da nossa carteira, da renovação da CNH, não têm um bom conhecimento de sono, e aí não conseguem aplicar essa nova legislação. A legislação é boa, nós não temos a aplicação dela. Né? E às vezes é muito triste para a gente que ficou quase 4 anos discutindo isso. Abre um jornal nacional, e aí o William Bonner fala assim, agora é obrigado a fazer
avaliação dos distúrbios do sono para motorista. Mentira, que lá acabou com a lei. Na hora que ele falou aquilo acabou com a lei. Sabe por quê? Porque, na verdade, não é obrigatório. Na verdade, ele vai passar por uma avaliação do médico da CNH ali, se ele achar que precisa, porque o sujeito está gordo, porque o sujeito tem uma abertura aqui, o índice de Mallampati, a abertura da boca pequena, tá certo? Se ele tem uma circunferência do quadril muito grande, uma pressão arterial, aí sim é que esse sujeito seria encaminhado. E aí sim, ele ainda teria um prazo de 6 meses, 1 ano, para poder fazer o exame na rede SUS, porque a gente não tem no Brasil todo. Então, a visão, o que nós ficamos discutindo 4 anos de como, devagarzinho, poder implantar, morreu numa abertura do Jornal Nacional. Né? O que foi muito triste. Ou seja, aí a opinião pública muda completamente a favor de uma coisa que a gente ficou pensando muitos anos como fazer. Né? E daí, esse aqui é um estudo, trouxe só para mostrar para vocês, que é assim. Quando eu falei para vocês que eu entrei dentro de uma empresa aérea e fui ver lá os pilotos, nós pegamos 15 mil horas da caixa preta dos aviões, né, para estudar horas de voo deles. E aí, existe um programa chamado FOCA, que analisa os erros dos pilotos, que vai até 5. E nós pegamos só os erros mais graves, 3, 4 e 5. E esse gráfico, essa tabelinha mostra para nós que no período da madrugada, que é aquele período entre meia-noite e 6 horas da manhã, os pilotos têm erro 3, 4 e 5, 46% mais do que os outros horários. Ou seja, a madrugada, os pilotos de avião têm 46% mais erros do que aqueles que trabalham durante o dia. E aí, quando eu vou dar uma palestra para eles, eu brinco e falo assim, olha, não é porque vocês estão perto de Jesus Cristo lá em cima, tá certo? Vocês são diferentes do caminhoneiro que está lá embaixo, não. Vocês erram tanto quanto ou até mais. A sorte de vocês é que vocês têm o tal do piloto automático, né, que ajuda muito nisso. Então, a gente está tentando mostrar que isso é em toda a profissão. Ou seja, entender que trabalhar à noite ou por turno, todos sofrem do mesmo tanto e nós corremos o mesmo risco em todos os lugares, seja no hospital, seja numa decisão errada de um policial na hora de dar um tiro, seja de um caminhoneiro ou seja de um piloto de avião. Né? E são para todos. E aí as nossas estatísticas são muito ruins. Nós temos aí, no ano de 2004, 1.024.000 pessoas morrendo. Em 2010, isso aumentou para 1.136.000, 1.137.000 pessoas morrendo. Dessa turma toda que morreu, né, hoje, atualmente, 52.000 pessoas morrem com homicídio. Alguém matou alguém. Né? Homicídio, ou seja, é muito alto. E quando nós estamos falando em acidente de automóvel, 43.908 pessoas morreram, tá certo, em 2010, por acidente de veículo. Gente, me fala uma guerra que morreu tanto quanto no Brasil como acidente. Né? Ou seja, nós temos uma relação de acidente aqui que nós ficamos banalizados. Dar tiro no outro e morrer de acidente de carro é normal. Né? Ou seja, é algo que ficou normal. Ou seja, nós banalizamos esse tipo de coisa. E não dá para ser banal. Eu tenho que entender que isso é muito grave. E não dá para entender que aparecer na televisão um sujeito com uma metralhadora, lá no Morro X, ou entender que um acidente de trânsito que passou ali, que morreu 10, 15, 20, isso é normal, porque não é normal. E aí a gente começa a entender, né, que de 17% a 19% dos acidentes é porque alguém dormiu no volante. Ou seja, de 17% a 19% daqueles 43 mil lá, morreram, né, o que representou quase 8.000 pessoas por ano. Porque dormiu no volante, é algo que poderia ser evitado. Ou seja, nós não estamos falando aqui de algo inesperado. Nós estamos falando que se o sujeito tivesse parado, dormido ou descansado antes dessa viagem, tá certo? Ele não tinha morrido. Ou não tinha matado outras pessoas. Isso representa 22 óbitos, né, que a gente tem por dia. Então, se eu entender aí, né, 0,9 óbitos por hora, é muita gente. Né? Ou seja, se a gente pegar aí, nós temos quase que um Boeing caindo nas estradas brasileiras a cada 3 dias. Só que morreu 10 no Sul, 10 em Minas Gerais, não sei aonde, morreu pulverizado, não morreu tudo junto. Por isso que a gente não dá atenção. Né? Por isso que não chama tanta atenção. E aí nós temos, né, várias entrevistas que aparecem nos jornais, mostrando, né, essa relação, né, do acidente, mas também mostrando o quanto se gasta com esse acidente. Né? A cifra bilionária,
que esse acidente traz e o quanto poderia ser economizado. E aí eu vou mostrar um dado para vocês, que é da professora Cláudia Moreno, né, para vocês ficarem um pouquinho assustados. Esse é um reloginho, hoje nós temos um reloginho mais novos que esse, mas que ele marca, para mim, o tempo que eu fico acordado e o tempo que eu estou dormindo. Não é? Então, eu ponho no braço dessa pessoa. Essa pessoa fica com esse reloginho aí 1 mês, 15 dias. E aí nós colocamos, a Cláudia colocou esse reloginho num motorista que tinha um horário regular de trabalho. Cada linha dessa é um dia. Tá? E embaixo aqui é a hora do dia e da noite. Então, onde está vermelhinho ali, é o horário que ele está dormindo. Então, se vocês observarem, esse motorista com horário regular, ele sempre está dormindo num horário muito próximo da madrugada e à noite. E está perfeito. Né? Esse motorista tem um gráfico regular, sendo que um dia aqui, no dia 2/20 de 2000, ele dormiu um pouquinho mais tarde, porque era sábado para domingo. Tá bom? Aí, no mesmo dia, tá certo? Colocou um outro relógio no braço de um motorista irregular, que fazia transporte na rodovia. Tá certo? Vamos ver o gráfico desse sujeito. Colocou aqui o actígrafo nele, no dia 15 de fevereiro de 2000, às 7 horas da manhã. Ele ficou acordado até logo depois do almoço, dormiu, depois do almoço, ficou acordado até por volta de 00:30, dormiu de novo e acordou às 7 horas da manhã para levar uma carga para o Nordeste. Então, faz uma conta comigo aqui. Dia 16/2, às 7 horas da manhã, ele saiu para o Nordeste. Ele ficou acordado o resto do dia 16, ele ficou acordado o resto do dia 17, ele ficou acordado o resto do dia 18, ele ficou acordado o resto do dia 19 com um cochilo maior aqui, logo depois do almoço, mas veio dormir mesmo só dia 20. E esse sujeito estava passando pela gente na estrada ali. E você do lado dele e a sua família no carro do lado. E esse sujeito ali há 3, 4 dias acordado, dirigindo um caminhão. Né, do seu lado. Junto com a sua família, passando o ônibus do lado e dando buzinada para o ônibus ainda. Né? E aí, o que nós vamos fazer? Ou seja, qual é a nossa ação frente a uma situação dessa? Não dá para deixar um sujeito desse acordado tanto tempo e dirigindo tanto tempo. Então, aquela legislação passa a ser algo fundamental para nós. Porque a gente entende que essa relação aí de queda da temperatura corporal, tempo acordado, tempo de direção, para nós é fundamental, o risco é muito grande. E a gente entende que quanto mais tempo ele estiver acordado, mais erros ele vai ter. Né? Mais lapsos ele vai ter. E aí esse gráfico mostra para nós o seguinte, olha só, se eu dormir 8 horas, à medida que eu vou ficando acordado, o meu erro, a possibilidade de errar aumenta. Se eu dormir só 6 horas, diminuir em 2 horas o tempo que eu durmo, eu erro mais. Se eu diminuir para 4 horas o tempo que eu durmo, eu erro muito mais. Se eu não dormir nada, eu já começo errando. Ou seja, eu sempre erro mais, a minha atenção, reflexo, concentração está muito prejudicado. E aí vocês falam assim, Arthur, bobajada, né? Não acontece tanto acidente assim não. Tá bom, então veja esse gráfico aí. Esse gráfico são os grandes acidentes no mundo. Exxon Valdez, Chernobyl, 3 Mile Island. Olha lá que hora que eles aconteceram. Na hora que a curva da temperatura corporal estava lá embaixo, na madrugada. Esses grandes acidentes sempre acontecem na madrugada e no horário que a curva da temperatura corporal nossa está baixa. O Exxon Valdez está aí, ó. O sujeito que estava conduzindo o navio estava cansado, né, com fadiga excessiva e excesso de jornada de escala de trabalho. Da mesma forma, Chernobyl, né, e esse é um caso muito antigo, mostrando que não houve rendição de uma equipe para outra, e eles tinham desligado todo o sistema de segurança da usina para poder produzir mais. E eles não viram que tinham que encerrar a produção, porque tinha aumentado a carga de trabalho da usina. A usina explodiu. E aí, a Challenger, da mesma forma, os engenheiros que estavam ocupados na organização do lançamento, não viram que existia uma informação para que eles não lançassem a nave. E eles estavam cansados, tinham dormido menos de 2 horas. Esse aí é um acidente aéreo, onde que o piloto dormiu 3 horas durante o voo, né, e na hora de aterrissar ele estava meio zonzo, o que a gente chama de inércia de sono. Né, ele estava cansado. Né, e na caixa preta tinha ronco do piloto dormindo. Né. Então, uma coisa muito importante para a gente entender é que cansaço mata. Né. Então, vocês, pelo amor de Deus, que vão julgar, tá certo? Vocês que vão fazer petições, vocês que vão entender e vão nos ajudar a regular tudo isso, por favor, olhem com mais cautela esse lado biológico.
né? Entendam que esse lado biológico, eu tenho momentos que induzem a fadiga e momentos que induzem ao alerta. E ações que eu tenho que trabalhar de forma com que a gente possa reduzir tudo isso, né? E aí, se eu não entender que essas ações têm que ser preditivas, ou seja, eu tenho que prever que isso possa acontecer, tá certo? A gente não começa a ir para frente. Eu tenho que antecipar tudo isso, né? Então, eu tenho que entender que sono, fadiga, sonolência excessiva, ritmo biológico, vai influenciar, sim, mas principalmente a minha escala de trabalho, tá certo? E o tempo que eu descanso em casa. E aí, com isso, aquelas medições antigas, na década de 70, 80 e 90, que não levavam em consideração o fator humano, hoje tem que levar. Nós temos que entender que o fator humano é algo muito importante na hora de se analisar um acidente. E essa tabelinha aqui, essa figura, mostra que os trabalhadores que têm uma escala de trabalho mais adequada e que o ritmo de trabalho deles é mais adequado, quando eles têm um acidente, a gravidade do acidente é menor. Quando o trabalhador tem uma escala muito apertada e não descansa, o custo do acidente é altíssimo. Quando ele tem uma escala de trabalho boa, com intervalos, folgas e que ele tem tempo para descanso, o custo para o acidente é muito mais baixo. Isso é a melhor forma de convencer um patrão, né? Isso é a melhor forma de convencer quem banca esse trabalhador. O grande problema é que fadiga não é mensurar ali, ó, traçar uma fita métrica e falar quanto que você tem. É muito difícil. Então, eu tenho causas que a gente tem que entender que são política ineficaz, né? Só medir horas de trabalho, né? Nós temos que entender as evidências científicas e a segurança, né? Como que nós vamos organizar tudo isso? E, a partir de agora, organizar o fator humano, olhar para o fator humano. Então, eu gostaria muito de dar uma provocação, que talvez a gente possa conversar na hora aqui que a gente estiver no debate, que é assim: da mesma forma que eu acho que a empresa é muito responsável por um acidente, se ela tiver uma escala de trabalho ruim, né, eu também acho que aquele trabalhador que foi para casa e não descansou e voltou para trabalhar sem descansar, ele também é corresponsável do acidente. Por quê? Porque a empresa não tem controle desse sujeito na casa dele. Ou seja, a empresa não tem como fazer um controle se esse sujeito descansou ou não descansou. Tá certo? Então, o que nós temos que entender é que nós temos que predizer isso com formas alternativas. Tanto pode ser responsável a empresa que tem uma escala de trabalho muito ruim, né, ou condições de trabalho muito ruins, como também pode ser responsável aquele piloto, aquele motorista, aquele médico, aquele policial, seja quem for, que na hora de descanso estava no outro emprego. Tá certo? Que na hora de descanso estava lá fazendo outras coisas e voltou para trabalhar sem descansar. Tá? Isso não pode acontecer. Ele é tão quanto, né, problemático quanto a empresa. Ou seja, isso, nós temos que ter um programa dentro de cada empresa para prevenir a fadiga. Nós temos que pensar num programa de gestão, conscientizar a responsabilidade compartilhada. Se tiver um acidente e aquele sujeito não descansou, ele também é corresponsável. Nós temos que pensar no gerenciamento desse risco e como fazer. Agora, às vezes as pessoas podem falar, isso é muito difícil. Não, sabe o que é feito? Nós já fazemos isso. Várias empresas colocam e tem um grande benefício. O grande problema é o sujeito querer fazer. Tá certo? O grande problema é a pessoa querer atuar. E aí, um dado, só para a gente poder ir encerrando, né, porque meu tempo acabou já, mostrando o seguinte, que as empresas que querem investir na saúde do trabalhador, existe uma lei do imposto de renda, que se ela atua junto com empresas filantrópicas, ou junto com uma universidade federal, ou junto com um organismo, né, reconhecidamente, ele pode abater até 2% do lucro operacional da empresa no investimento na saúde dos trabalhadores. Então, às vezes, ele faz tudo isso que nós estamos falando, sem gastar um centavo, porque ele pode abater no imposto de renda. Né? E a gente tem erros muito comuns, tá certo? Que é de não ter uma política eficaz, tá certo? Que é de não ter uma ação para que a gente possa entender. No entanto, gente, não é só olhar a quantidade de horas que o sujeito trabalhou, tá certo? Nós temos que entender isso de uma forma maior, pensando nesse fator humano, né? Onde que o tempo não é o fator único, mas a gente tem que entender o tempo de descanso dessa pessoa. Mais do que 4 dias noturnos trabalhando direto, o risco para o acidente aumenta muito. Então, escalas de trabalho com mais de 4 dias à noite é muito ruim. Escala de trabalho que não favoreça manhã, tarde e noite também é muito ruim. Se eu tenho uma escala que o sujeito trabalha à noite, depois trabalha à tarde, depois vai para de manhã, isso é péssimo. O meu relógio biológico está ao contrário.
né? Então, eu tenho formas de avaliar a escala de trabalho para que a gente possa dar toda essa sustentabilidade e fazer todo esse processo aí que está aí, tá certo que eu não vou entrar em detalhes, de atenção para que a gente possa minimizar todo o risco desse acidente. Tá? No entanto, a política da empresa é fundamental. Ela tem que ter uma política de redução de fadiga. Né? Ela tem que deixar aquilo claro, que aquilo, ela atesta que aquilo é importante para ela. Né? E aí a gente tem softwares, né, de predição de fadiga. Hoje, várias empresas nos procuram quando vão fazer análise de acidente, a gente joga a escala de trabalho do sujeito nesse software e ele mostra exatamente o horário do risco de acidente para aquela empresa. Então, a gente tanto faz alguns trabalhos que são muito importantes. Então, finalizando, né, aqui esse processo, eu só vou tentar mostrar para vocês o seguinte. Teve uma solicitação de vocês, do Ministério Público do Trabalho, para nós, uma vez, para fazer uma comparação entre a escala 12/36 de uma empresa de ônibus, mas eles não queriam ver os motoristas, eles queriam ver a pessoa que trabalhava na mecânica e na venda de passagens. Na hora que veio essa solicitação do Ministério Público, eu falei, batata, né? 12/36 é pior. Pensei, graças a Deus eu não falei. Aí nós fomos investigar. Aí eu levei, fomos aplicando questionário, fizemos toda a metodologia para avaliar. E o primeiro resultado que a gente teve era que 12/36 estava melhor do que a escala de 8 horas do dia. Falei, tem alguma coisa errada, o mundo inteiro 12/36 é pior, por que aqui no Brasil vai ser melhor? Repeti o estudo, 12/36 é melhor. Aí eu fui na empresa e comecei a entrevistar cada funcionário. Aí eu percebi que o sujeito que trabalha 8 horas no Brasil hoje, entra no serviço às 7, 8 horas e sai às 5, dali ele foi para a escola, dali ele foi para a academia, dali ele foi fazer outra atividade, chegou em casa a que horas? 11 horas da noite, meia-noite, dormiu, meia-noite, 1 hora da manhã, acordou 5, 6 horas da manhã para começar a trabalhar às 8. Ou seja, o 12/36 está tendo mais tempo de descanso do que aquele que trabalha 8 horas. E aí eu fiquei impressionado, porque o mundo inteiro era o contrário. Eu percebi que a gente não poderia importar, né, de fora o resultado desse trabalho, porque culturalmente os nossos trabalhadores, quando estão chegando ao mercado de trabalho, não estão prontos para trabalhar, eles estão se qualificando ainda. E aí eles usam o período noturno para se qualificar, e eles estão chegando mais cansados de manhã cedo. E esse cara tem filho, esse cara tem que cuidar da casa, esse cara tem um monte de coisa para fazer ainda. E isso me assustou, ou seja, não dava para importar um resultado externo para aplicar no Brasil, pensando no aspecto cultural. Então, como eu sei que meu tempo acabou, e a gente pode, na hora da discussão, conversar um pouquinho mais, nós temos vários equipamentos hoje, como o Senza Mobile, que é um aparelhinho no celular, um aplicativo que manda informação sobre a jornada de trabalho da pessoa, como também, né, até com dicas para ele e para a empresa, porque ele está fadigado ou não naquele momento, como também nós temos aqui, e eu já vou passando, um trabalho que a gente está fazendo com uma plataforma de equilíbrio na hora que o sujeito vai entrar na escala de trabalho. Nós vimos que a gente consegue detectar 19 horas acordado com o desequilíbrio do trabalhador. Então, se ele sobe ali naquela plataforma de força, se eu vejo que ele está desequilibrado, no início ou no final da saída do trabalho, eu sei que esse cara não está dormindo em casa. Eu sei que esse cara não está descansando. E aí eu consigo predizer se esse cara tem um risco para o acidente ou não. E da mesma forma, nós estamos fazendo várias outras intervenções dentro da empresa para que a gente possa reduzir e dar mais oportunidade de vida e reduzir a fadiga dessas pessoas, trazendo mais segurança. Melhorando, de um aspecto geral, todo esse aspecto da saúde do trabalhador. Então, eu gostaria de agradecer a vocês, gente, pensando que o trabalhador seguro é aquele que tem uma boa escala de trabalho, é aquele que tem boas condições de trabalho, é aquele que na casa dele ele descansa, mas principalmente aquele que tem saúde e dá atenção para a família. Os maiores resultados nossos só vieram quando nós chegamos perto da família. A família é algo muito importante para esse trabalhador e ela deve ser olhada com um carinho muito grande, pensando nesse contexto. Quero agradecer, eu vou deixar esses slides todos em PDF aqui, a coordenação pode mandar todos esses slides em PDF para todo mundo, e no final aqui, que eu sabia que eu ia conversar muito, porque eu converso mais que pobre na chuva, eu tinha um aspecto aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês no final, que quando saiu essa nova legislação do trânsito, eu peguei um caminhoneiro e nós fomos observar esse caminhoneiro indo de São Paulo a Porto Alegre, na legislação velha. E eu mensurei o risco de acidente desse caminhoneiro
dirigindo na legislação velha. E ele voltou de Porto Alegre para São Paulo na legislação nova. Né? Ou seja, ele voltou com os horários e intervalo de descanso, né, para que ele pudesse ter esse período. E eu comparei. Depois aqui eu tenho alguns slides sobre isso. Mas como eu sei que o meu tempo está esgotado, eu finalizo aqui e fica nos slides para tentar mostrar a vocês depois. Tá bom? Muito obrigado e obrigado pela oportunidade.